Olá pessoal, é uma satisfação estar com vocês mais uma vez aqui no nosso programa. Eu comecei a rir que eu lembrei do Paulo. Um beijo, Paulo. Eu ia começar meus amigos e minhas amigas, mas vamos lá, pessoal. Hoje estou aqui com uma pessoa que ajuda nós advogados. Você fala, mas quem que ajuda advogado? Sempre tem um que, né, é igual a gente. Jamilson Valério vai contar um pouquinho pra gente como que o advogado ganha dinheiro. Você vai falar, mas como que o advogado ganha dinheiro? Trabalhando, eu sei. Mas fora isso, como que ele deixa de perder dinheiro? Vou falar um pouquinho do que o Jamilson é formado e já vou passar a palavra para ele. É uma lista grande, tá, gente? Então eu vou falar para vocês. O Jamilson é formado em Ciências Contábeis pela Unip, Gestão de Negócios pela UBC, Consultoria Tributária pela UBC, Repercussão Tributária, Artes Fiscais, Empresa Contábil Perfeita. Eu vou parar, porque já tem muita coisa, senão vai ficar um negócio chato. Marketing na contabilidade, cálculo de certeza trabalhista. Jamilson, conta um pouquinho pra gente por que você estudou tanta coisa assim e como que realmente a gente ganha alguma coisa com isso. Bom, agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. E a ideia é mostrar para o advogado como que ele pode ganhar dinheiro não perdendo no imposto, né? Ganhando dinheiro e não deixando o governo ganhar mais do que deve, recolher o que é correto. Uma pergunta antes de você começar. Eu, como sou advogado, não sei vocês aí, né? A gente só recebe ligação quando tem problema. Né? Ninguém lembra do, tô aqui na praia, doutor. Ô, doutor, como é que você tá? Eu tô bem. E você? Não, eu tô aqui na praia, tô pescando aqui, lembrei de você. Acontece isso com você, não? Ah, sempre. Sempre ligam pra você quando tá pescando na praia. Sempre, né? Porque pra mim nunca. Tô jogando uma bola, tô comendo sempre churrasco. Quando é pescado pela Receita Federal, numa intimação, olha, apareceu aqui X valor na conta, declare aqui para mim, da onde veio essa origem, né? O advogado ele precisa declarar a origem do dinheiro dele para poder não ter problema fiscal, que é onde a Receita Federal está fechando todos os meios de fiscalização para buscar a origem do dinheiro de todas as partes. E a gente não tem um negócio do sigilo? Não tem mais, né? O sigilo bancário. Notícia, não, vamos tentar de novo, né? Não, tem que falar que tem, que a gente está querendo ter o sigilo. Não existe mais sigilo. Não dá assim, gente. A gente tinha, não era constitucional nosso dinheiro? Não é mais? A título de fiscalização, o sigilo não vale mais, né? Sigilo bancário, quando se tem um processo de fiscalização em andamento, o fisco pode pedir essas informações e o banco tem que fornecer. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando a gente já entra nessa esfera, já é um the end. Sim, quando se entra numa fiscalização, é porque a Receita Federal já levantou todo o seu histórico financeiro de 1 ou até 5 anos, né? Vamos falar de outra Aí coisa, depende do problema. Dá um negócio aqui, ó, no coração, né? Começa a vir assim, né? Conta um pouquinho para mim de como que você conseguiu? Porque assim, ó, é tanto número por cento, ISS, sei lá o quê. Por que você resolveu fazer isso? A ideia é... Não, por que você resolveu ser contador? Eu caí de contador, trabalhava numa empresa familiar, né? E abri uma vaga no escritório de contabilidade dessa empresa. E eu fui me arriscar.
né? Eles te ofereceram, falou, vem cá, Vem cá. Lido, E estamos aí precisando de uma pessoa boa aqui. fiquei 3 anos nesse escritório, né? Comecei a estudar técnico em contabilidade e um dos meus professores era sócio do escritório aonde eu estou hoje, né? E aí passou-se um tempo, ele chegou a falecer e eu entrei como sócio dessa empresa de contabilidade que nós estamos aí seguindo até hoje, ajudando as empresas e os advogados a não perderem dinheiro para a Receita Federal. Como que a gente consegue fazer um planejamento tributário? Olha, eu tô tão chique, gente. Planejamento tributário, onde pode maximizar o lucro, né? E garantir que a gente tenha uma organização empresarial eficiente, né? Ou seja, o que que eu posso fazer, né? Eu como advogado, né? Hoje eu sou advogado, cara, vou pegar um exemplo da maioria do nosso público. É um advogado autônomo, né? Tem os seus alvarás no fórum, recebe lá o dinheiro do cliente, às vezes faz os boletos, às vezes passa no cartão. Como que eu posso fazer para maximizar isso? Porque a gente sabe que a maioria não recolhe ou não declara. Qual que é o risco? E você entende? Tá, vamos lá. Hoje o advogado autônomo é quem mais perde dinheiro para a Receita Federal, né? Hoje ele paga 27,5% de imposto de renda, dependendo da tabela progressiva, que vai de 7 a 27,5% acima de 4.668. INSS, 20%, que ele precisa recolher, e o ISS de 2 a 5%. Tudo depende do município. A Calma, ideia, calma, calma, que eu já me perdi. Eu pago 27 mais 20 mais 2 isso mesmo, sobre o valor recebido. e eles não ajudam numa conta de luz, né? Não, não tem, Porque não tem ajuda, é tem melhor ter um suporte. sócio, cara. É Não, é o, um é sócio, o seu sócio. 27 dá 30% esse bagulho, 20, Sim, 50%. quase mais do que um terço do que você recebe hoje, né? 20% E eu não posso passar para o nome de um deles, a sociedade, quando vier trabalhista, essas coisas? não tem, não Não tem tem? como, né? Qual que é a ideia? Você abrir um CNPJ hoje, né? O advogado abre um CNPJ e aí com um limite de faturamento até 180 mil, ele vai pagar sobre o recebimento apenas 4%, né? Então eu já saio de 27 para 4, é isso? Isso mesmo. Então a gente já reduz a carga Vinte e três por tributária cento só abrindo o CNPJ. só abrindo um CNPJ. E aí a gente entra na esfera Esse contador é danadinho, de né? Abrindo um CNPJ precisa do contador. hoje Tá mais toda barato, né? empresa precisa de um contador, né? E aí o diferencial é ter um contador que entenda da sua atividade, no caso dos advogados, que consigam dar esse suporte. Você fez essa conta, Jamis? Que eu não fiz, não. 23% de 180 mil dá quanto? 23, 20, não, 20, 10% dá 18, 20% dá 36 mil de economia, mais ou menos. Mais. sim. É porque o IR, dependendo das despesas do advogado, ele pode restituir. Pode, né? Na maioria das vezes, não restitui. O INSS, que é os 20%, soma para uma aposentadoria do advogado, né? Quem acredita na aposentadoria previdenciária, recolhe os Há 20%. quantos anos para a gente poder se aposentar? 35 Do que? De trabalho? de trabalho, tempo de serviço. 35 anos. Caraca. E aí a gente tem o ISS, que se a gente for falar um município de São Paulo, 5%, né, sobre o valor recebido Isso que é dentro do uma mês. boa também, né? Porque às vezes eu posso ter um escritório em outra cidade, atender online ou de forma remota e economizar de 2 a 3% no ISS. Sim, você consegue fazer uma redução tributária em cima do ISS. É onde é feito todo esse estudo. É aquele negócio da Zona Franca, isso, aquilo, por isso que as empresas. Sim, tem hoje entrando na parte de por que que empresas saem do estado de São Paulo, vai para outros municípios em função do ICMS, quando a gente fala de circulação de mercadoria, e de ISS em função de serviços, né? O que que é o ISS para o advogado? E o que que acontece se ele não pagar? Bom, o ISS, ele é obrigatório, é um imposto do município, que se você não pagar, o município vai te cobrar judicialmente e É, porque se for lá em casa bater na porta, o fulano, pô, ninguém vai pagar, né? não tem. E você precisa recolher o ISS como autônomo. Você recolhe o ISS sobre o valor recebido, né, que de 2 a 5%. Quando se tem um CNPJ constituído, você vai pagar dentro dos 4%, que é o imposto do Simples Nacional, uma fração de 32% dentro dos 4%. Então reduz muito a Então, na alíquota. verdade, eu já. Aí é legal. É uma redução gigantesca.
Porque a gente está falando de 30% dentro de 4, ou seja, dá 0 ponto alguma coisa. 0,21 aproximadamente. É por isso que eu fiz Nessa direito. primeira faixa de faturamento, E se eu passar dos 180 mil? você entra na segunda faixa do Simples Nacional, que entra uma fórmula para calcular o imposto, né? Que vai de 180 a 360 mil acumulado nos últimos 12 meses. Para ficar fácil aqui, ó, vamos imaginar, vou fazer uma pergunta, vamos imaginar que eu ganho 15 mil reais por mês. Tá bom para um advogado? 15 mil? Tá bom? Então eu ganho 15 mil reais por mês, vezes 12, eu bati. 180. É? Caraca. Se fosse porcentagem, 10%, 20%, eu sabia. Então eu ganho 180. Qual que é a diferença se eu for empresa ou autônomo? O autônomo vai recolher sobre os 180 mil, 27,5% Nos 15 mil todo mês, né? todo mês, porque ele já ultrapassou o limite do imposto de renda, que é 4.668. Calma que esse é o tipo de conta que eu tenho que fazer. Calma aí, vamos lá. Então, dos 15 mil, eu vou vezes 30, 27,5%. 27,5%. 4 mil, é isso, É Raimundo? isso mesmo. Então eu vou pagar 4.125 desse imposto aí. Qual que é esse imposto abençoado aí? Esse é o IR. O IR, lindo Vai demais. entrar na tabela de desconto, é um pouco menos do que isso, mas calculando de uma forma direta para não entrar na fórmula de cálculo, vamos arredondar esses 4 mil reais. E aí eu tenho que pagar 20% de... INSS, né? Mas Que o vai INSS você não recolhe sobre os 15, porque hoje ele tem um teto que está em torno de R$ 6.800. Então 6.800 vezes 20%. Mais 1.300. Tá ficando bom esse negócio. 1.360. É isso? Isso mesmo. O que mais que eu tenho que pagar? E o ISS, 5% Dos 15 mil. dos 15 mil. Vezes 5%. 750. Então se eu fechar a conta aqui, é melhor pedir um Bolsa Família. 125 mais 1.360 mais 750. Eu teria que pagar, eu recebo 15 e pago 6.235 se eu for um autônomo. Isso mesmo. Fechou. Isso daqui a Receita pode. Vamos imaginar que eu estou aqui advogando, mas esse mês não foi bem, tá ali no 2, 3 mil reais. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O que vai mudar é a tabela progressiva do IR, né? Porque ela entra na faixa de pessoa física, que ela vai de 7,5 se você ganha acima de 2.300, entre 2.300 e 2.400, que é 7,5%, né? Aí se eu ganhar 15 mil e tiver empresa, eu vou pagar 600 reais. Isso mesmo. Que é o DAS, que é o Simples Nacional. 600 reais. Não vou pagar mais nada? Aí entra, esse é sobre as notas fiscais, que é os 15 mil, né? Aí aonde a gente entra para maximizar o lucro do advogado, né? O Prolabore, que seria o INSS, É um décimo. é um décimo, é uma diferença muito grande, né? Aí é onde a Dá até gente, para pagar o contador bem ainda, né? sim, o contador merece, para fazer essa fórmula ele merece, né? Caraca. Aí a gente entra o recolhimento do INSS, que é o Prolabore do advogado, né? Nós defendemos que tem que ser um salário mínimo, né? Então você recolhe sobre 1.412, 11% de INSS, né? E como o anexo do Simples Nacional da atividade de advocacia é o anexo 4, ele recolhe mais 20% de INSS patronal. Então ele vai pegar os 1.412 vezes 11% e 1.412 vezes 20%. Esse vai ser o recolhimento do INSS, né? Show. Aí o advogado vai falar, mas eu não sobrevivo com um salário mínimo para recolher de prolabore. Uma vez que ele tem uma contabilidade que faça os lançamentos contábeis corretamente, que tenha uma escrituração correta, ele pode fazer a distribuição de lucro de forma isenta. Aí é onde entra o planejamento tributário. Por isso que o advogado precisa ter um planejamento tributário, uma organização empresarial para maximizar os lucros da empresa. Tá pegando isso daí? Ninguém explica depois na faculdade, não. A gente sai da faculdade só bordoada e dar e deixa pra lá.
Eu tô pensando aqui, porque assim, sabe o que acontece? O advogado sai, ele monta o escritório com um amigo, e aí começa lá. Então, assim, tem um monte de processo. Né? Eu tô falando da Vozes da Minha Cabeça, já viu esse filme? Né? Então o cara tá lá com um monte de guia para levantar, né? Esperando lá ansiosamente. O que ele tem que fazer então? Abrir um CNPJ, constitui lá ele como advogado, abre o MEI dele. Eu vou até perguntar se advogado pode ter MEI, né? Não estou falando besteira, pode ter MEI, advogado? Não pode. Advogado não pode ter MEI, então não pode abrir o MEI. Então esquece que eu falei que podia ter MEI, né? Então o advogado abre o CNPJ dele lá, a pessoa bonitinho, peticiona nos processos, substituindo ele pela empresa para fazer o levantamento da guia. Porque se cair na conta dele, se ferrou. Sim. Se cair na conta pessoa física, o governo entende como recebimento pessoa física. Tributação como autônomo. 27,5%, 20% e 5%. Então é isso que eu falei mesmo. O cara vai ter que entrar. Mas o Banco do Brasil demorou uma vida para emitir essa guia. Segura essa guia mesmo. Abre essa empresa, peticiona, pede para alterar a guia antes de receber. É a melhor coisa. Sim. A ideia é que o advogado, já no início de carreira, ele já constitua um CNPJ. Por quê? Nesse caso que ele vai receber de forma acumulada, que demore para ele receber, né? Quando ele receber, ele vai receber corrigido também, né? E aí é onde tem somente 4% de imposto sobre o valor recebido. Não vai entrar a parte como autônomo, que é praticamente um terço do que ele vai receber, ele vai deixar de imposto para o governo. Qualquer coisa, doutor, se você tiver com vontade de ter um sócio para receber isso daí, eu tô aqui, né? Faz a MEI não, né, Benção? Eu vou falar sobre isso. Abre a empresa, se quiser distribuir 33% de lucro, tem um Pix excelente, eu já passo para vocês, ó, e vai fazer sucesso, porque vai mandando lá, depois meu contador se vira para dar origem para esse dinheiro, né? Aí É doação, né? Eu prefiro pagar o imposto da doação, né? Por que advogado não pode ter MEI? nenhuma atividade que tenha conselho de classe, aí a gente vai falar advogados, engenheiros, arquitetos, não pode se enquadrar como MEI. O Conselho Gestor do Simples Nacional não permite. A própria legislação do Simples Nacional já não autoriza. Entendi. É preconceito, né? Não é um absurdo um negócio desse? Como que eu calculo o imposto do advogado autônomo? Entra no que nós conversamos anteriormente, o autônomo ele vai entrar na faixa de pessoa física para imposto de renda de 7,5% a 27,5%, de 7,5% a 27,5% de IR, INSS 20% e o ISS sobre 5%. O que o advogado precisa prestar atenção é que é sobre o valor recebido, não é sobre o lucro. Então ele recebeu, ele já vai entrar nessa faixa de imposto como autônomo. Explica pra gente um pouquinho, porque eu tenho contabilidade, né? Graças a Deus. E a gente sabe que não é tudo que entra na conta que é lucro. Vou imaginar na minha atividade, eu trabalho com cidadania italiana, português, espanhol, deixa eu fazer aquele merchan, né? Italiana, português, espanhola, visto americano. E muitas das nossas despesas são o quê? Certidões. Então, assim, às vezes você vende uma pasta por X mil reais, só que eu gasto Y mil reais com certidões. Então, assim, não é que é lucro tudo isso que entra. Então, teve as despesas, né? Como que a gente sabe o que é lucro e o que é despesa para entrar nessa conta? Primeira coisa que precisa ser feita... Contrato contador, né? Tem que ter um contador, né? É E mais aí, fácil. o contador, em cima das despesas mensais, vai fazer a apuração do DRE, que a gente fala, qual é o lucro da empresa mensal, né? Em cima dessa apuração, ele vai identificar o que é inerente ao trabalho e o que não é. Vamos lá, taxas. Taxas não é inerente ao trabalho, não está nos honorários, né? Então, esse valor, ele não entra para cálculo de imposto. Então, você pode utilizar uma nota de débito, onde é apresentada para o cliente, né? Uma vez que você vai emitir uma nota fiscal para o cliente, e você vai apresentar quais são as suas despesas perante esse processo e a diferença que vai ser emitida de nota fiscal. Vou falar aqui, vou chutar aqui, mas vai. Gasolina. Entra. O carro, Sim, se for da empresa, né? da empresa tem que estar tudo registrado. Vai, Nara, ajuda aí uma despesa. Alimentação, Alimentação. Eu fui própria jantar com o alimentação. Jamilson, ele pediu uma garrafa de vinho lá, misericórdia, Nara. Imagina que você já caiu numa dessa? Às vezes você quer fechar um contrato, o cara aproveita e fala, não, nem olha, né? O lado B do cardápio, só olha o lado A. E pede aquele monte de coisa. Isso entra? Sim. Nós estamos falando na nota de débito para emissão da nota fiscal, né? Não entra essas despesas para apuração do imposto direto, porque aí a gente está falando de um outro regime tributário que é um lucro real, que aí é onde as alíquotas são maiores, porém você pode utilizar
algumas despesas dedutíveis, não todas, para apuração de imposto. Entendi. Então, assim, depende de como está o lucro dessa empresa, vai definir se ela vai estar no simples, se ela vai estar no lucro real, se ela vai estar no presumido. Não é simplesmente porque eu quero. É isso mesmo. A ideia é fazer um estudo tributário onde nós vamos levantar receita e despesas dedutíveis da empresa. Em cima desse valor é feita uma apuração em cima dos três regimes: Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, para verificar qual enquadramento é o melhor para o advogado. Vou te fazer uma pergunta que veio na minha cabeça. Quando eu saí da faculdade, juntou eu, mais uns 4, 5 estagiários, 5 estagiários, éramos em 6, para montar o escritório. Bati aqui, deve ter feito um som, perdão. Desconectou, será? Não? Então a gente juntou 6 estagiários ali e montamos uma sociedade de fato, não de direito. Né? Então a gente alugou uma sala e a gente divide as despesas. Qual que é a diferença de eu ter uma empresa unipessoal da advocacia ou uma sociedade de advogados? Muda alguma coisa de imposto, essas coisas? Não. A carga tributária é a mesma. O que muda de imposto dentro da empresa é o regime tributário dela, né? Isso sim muda as alíquotas, os percentuais de imposto. Em questão de quantidade de sócios, não. Mas o que é mais benéfico? Se a gente está em 6 aqui, eu junto as 6 unipessoais ou monto uma sociedade de advogados? Tem os dois lados, né? Sociedade de advogados, os 6 estão vinculados. O unipessoal tem a facilidade de qualquer hora um ir embora e resolver. Né? O unipessoal serão 6 CNPJs, né? Uma sociedade será um CNPJ com 6 sócios. Aí vai depender da característica de cada sócio, se ele entrou com capital social, se ele entrou com serviço. Hoje a OAB, né, ela permite que um sócio entre somente com serviço, que não seja um sócio com aporte financeiro ou aporte patrimonial. Legal. Mas e também dá para fazer, né, um contrato ou outro e vai passando honorários daqui para lá e a nota aí seria dividida entre eles. Isso mesmo. Então, se a gente tem um processo conjunto que recebeu R$ 100.000, mas foram feitos por 10 advogados, né? É dividido o valor de honorários por cada advogado. E E cada um aí faz uma cada um nota. faz a sua nota e cada um recolhe o seu imposto. Mas e se um fizer a nota cheia e passar para os outros fazem a nota para aquele, não é a mesma coisa? Não. Não, ele não pode. Se ele emitir a nota fiscal cheia, ele vai recolher o imposto sobre 100% da nota. O que ele tem que fazer é uma escrituração contábil mostrando quanto que ele recebeu de honorários e quanto ele repassou para os colegas de honorários e cada um emitir a Para sua não ficar nota. aquela coisa, né? O cliente fala, eu quero a nota. Aí fala, calma aí, Nara, emite a nota. Emite a nota, Jamil. Me dá a nota, fulano. Aí chega lá 10 notas. O cliente fala, mas o que é isso daqui? Né, tem 10 notas diferentes aqui nesse produto. Não, calma aí. E é onde tem que ter esse acordo com o cliente para poder mostrar para eles o que cada advogado atuou no processo para ter essa quantidade de notas. Nesse caso, seria melhor a sociedade de advogados, A sociedade de que seria uma advogados. nota grande, né? Qual que é a melhor forma de tributação para o advogado? Hoje eu enxergo com um faturamento, um escritório de advocacia com um faturamento de até 4.800.000, o Simples Nacional. Então, até 4, dá quantos por mês? 4.800. Se eu não me engano, em torno de 300, 480 mil mês. Acima de 3.600.000, o advogado ele começa a recolher o ISS fora do Simples Nacional. O que que isso quer dizer? Com o faturamento acumulado, ele vai ter o DAS, que é recolhido, IR, ISS, PIS, COFINS e o CPP, que é o INSS patronal, que o advogado recolhe também sobre o faturamento, né? Esse ISS, ele vai sair desse percentual e vai ser recolhido fora. Então, o município vai receber 5% de ISS cheio e a Receita Federal os outros impostos. Isso acima de 3.600.000. Você falou do Simples Nacional aqui. Deixa eu. Porque tem muito colega que tem, assim, tem um escritório em São Paulo, monta um escritório no Rio de Janeiro. Tem como eles saberem? Muda alguma coisa? Vamos imaginar que São Paulo fatura 4 milhões, Rio de Janeiro fatura 3 milhões e meio. Né? Ele sai do Simples automaticamente? Se for filial, é somado os faturamentos pela Não, filial. nem filial. O escritório, assim, em São Paulo eu sou seu sócio. No Rio de Janeiro eu sou sócio dela. Então a gente está falando aí de um advogado que ele participa de sociedades de outro Isso. escritório. Aí existe Não só de outro escritório, boa, né? Outro escritório e outros ramos. Vamos imaginar que eu tenho
uma granja, tenho um negócio de consórcio, tenho, sei lá, X negócios. Para a empresa não sair do Simples Nacional, se todas forem Simples Nacional, né, estiverem nesse anexo do Simples Nacional, tem que tomar cuidado com o faturamento acumulado. Então, é somado o faturamento de todas as empresas, ultrapassou 4 milhões e 800? Sim, a somatória exclui as empresas do Só Simples por causa que o Nacional, cara é sócio? só porque ele é sócio, né? Se ele tem uma empresa que é lucro presumido e as outras são Simples Nacional, ele tem que tomar cuidado com o percentual de capital social da empresa. Se ele tiver mais de Não tem 10% do justiça nisso, capital, não. Então o não cara não tem. pode ter mais de empresa, né? A ideia da Receita Federal com o Simples Nacional é justamente manter a empresa, manter A empresa o, não, o CPF, né? o CPF. O Simples Nacional é o primeiro estágio para se crescer, né? Esse é o entendimento da Receita Federal, por isso que ela tem as faixas de faturamento para poder aumentar o imposto de 108 até 180, de 180 a 360, e ela entende que um CPF que tenha várias empresas ou que esteja faturando mais do que 4 milhões e 800, ele tem que mudar para um regime tributário para pagar mais imposto. Que absurdo, cara. Tem alguma alternativa para o advogado? A alternativa é esse estudo de planejamento tributário, né? A gente falando de 4 milhões e 800 ou até 4 milhões e 800, o Simples Nacional, né? Ah, não, eu quero diversificar os ramos, né? Aí ele pode entrar nessas sociedades com um percentual menor de capital para poder fazer essa gestão ou fazer esse controle das empresas, mas a parte de imposto não tem como ele fugir. Legal. Legal nada, né? Não gostei disso não. Né? James, me conta assim um caso, que se você pode, não precisa falar nomes, essas coisas, que chegou no seu escritório e falou, caraca, e agora? O que que eu vou fazer da minha vida com isso? Nós temos vários casos. Advogados tem um recente de um advogado que ele era um MEI, né? Mas como? Se você acabou de falar que o advogado não poderia ser MEI. Ele abriu uma empresa, um MEI de serviços administrativos, porém ele emitia nota e assinava petições, tudo como prestação de serviço jurídico. Hoje as prefeituras ela têm parcerias com a Receita Federal. Se identificou a nota fiscal, identificou a diferença de faturamento, ele teve que recolher os últimos 3 anos de imposto como Simples Nacional. Ele deve ter ficado feliz, Adorou. mas é melhor que eles, né? É, o que que é mais fácil? Você arrumar ou começar? Começar. Você começar correto vai te eliminar centenas de dores de cabeça para o futuro. Você começou a empresa, você constituiu o CNPJ, você começa a escrituração contábil. Ah, mas eu vou abrir a empresa e não sei quando eu vou faturar. Mantenha essa empresa sem movimento, mantenha a contabilidade dela adequada para você não ter que entrar nessa carga tributária alta como autônomo quando você iniciar os recebimentos, emissão de nota. Mas as informações hoje elas são linkadas? Sim, hoje todas as informações passam pela Receita Federal, desde o financeiro, desde a emissão de nota. Então, hoje a Receita Federal ela tem convênios e parcerias com o município, com o estado e o que a gente acabou de falar aqui em relação ao próprio sigilo financeiro, né? Hoje existe uma declaração que se chama e-financeira, que os bancos, que as instituições financeiras têm que declarar mensalmente para a Receita Federal tudo que é movimentado. Vou fazer uma pergunta. Aquele advogado que só usa o cartão de crédito, né, não passa dinheiro na conta dele, qual que é a chance de dar um problema? 100% de chance, porque É aonde mesmo? está a origem desse dinheiro do cartão de crédito do advogado? Mas é para acumular pontos, para o cara poder viajar. Os pontos vai se transformar em imposto. É sério que eles pegam até o. É porque os bancos, e aí a gente entende como banco não só a agência, não só os bancos digitais. As operadoras de cartão é considerado banco para a Receita Federal e ela precisa declarar para a Receita Federal mensalmente a movimentação de todos os CPFs. Que lindo. Então, doutores e doutoras, não tem por onde fugir. É, fugir não tem como. A melhor alternativa é manter uma contabilidade adequada, uma organização financeira, uma gestão empresarial correta para não ter esse problema.
Imagina agora, olha para essa câmera aqui, ó, e tem ali um advogado que acabou de se formar, não sabe nada. Tá, acabou de sair da faculdade, nunca ouviu falar de financeiro, de imposto, que tem que pagar nada disso. Qual que é a dica que você vai dar para ele? Esse advogado, ele precisa tomar cuidado ao valor que ele vai receber. Ele começou a trabalhar, ele está recebendo até R$ 2.000 por mês. Não vamos ser hipócritas em falar que ele tem que constituir um CNPJ. Não. Porque ele vai estar recolhendo, ele não vai estar recolhendo INSS, porque ele vai estar abaixo do limite, ele vai estar recolhendo o INSS e o ISS para o município. Ele ultrapassou esse valor, aí ele tem que pensar numa constituição de uma empresa, não é nem pensar. Eu acredito que se ele quer começar correto, se ele quer ter uma economia financeira, é constituir um CNPJ com um contador que ele confie, que tenha um conhecimento em relação à atividade e seguir corretamente toda a escrituração. Ele iniciou a empresa na casa dele, como que ele vai escriturar a energia? É feito um rateio sobre isso. Então, todas essas questões, o contador que conhece, ele vai conseguir te ajudar. Então, procure um contador para poder deixar a sua empresa adequada para você não ter problema. Vou dar uma dica para você que é de Mogi das Cruzes. Não passe a água do seu negócio, da sua casa, para a empresa. A partir desse momento é 300, quase R$ 300 que você paga de água. É só o fato de sair do CPF para o CNPJ. Você acredita nisso? Acredita, né? Acredita. Quantas pessoas te procuram no início, ou, né, assim, da sua carteira de clientes? Vê lá, 100%. Pensa rapidinho aí. Quantas chegaram e você falou, ô Jamils, como você tá, lindão? Vou abrir um CNPJ. Calma, não responde antes. Vou abrir um CNPJ agora, comecei a trabalhar, né? Quantas desses, todos aí que você tem, que chegou nessa fase, e qual que seria qual que é o custo disso? Não precisa falar em valores, tá? Mas em porcentagem, ou quando chega assim, e qual que é a porcentagem que chega? Jamil, você não sabe. Cara, recebi uma carta, recebi isso, bloqueou, sei lá o que, porque eles bloqueiam agora, né? Eles Sim. estão danadinho, né? E o que é mais caro, o que é mais fácil, o que é mais barato? Olha, em percentual hoje, empresas no início de atividade que procuram um escritório, em torno de 20%. Ah, mas É por quê? bastante ainda, né? Eu acho pouco. Por quê pouco? Porque são pessoas que vai fazer prestar serviço para uma empresa grande E alguém e pede a nota. é onde pede a nota. E aí qual é o problema desse empresário? Ele não abre quando ele inicia o serviço. Ele vai abrir a empresa só quando ele precisa receber. E aí atrasa pagamento. Tem empresas que, se não emitir nota fiscal até um determinado dia, o pagamento vira apenas para o outro mês. Então ele fica ali 2, 3 meses trabalhando sem receber. Se ele tivesse constituído esse CNPJ no início, ele já iria evitar toda essa dor de cabeça. Ele já conseguiria ter essa separação de custo, de despesa, as receitas serem controladas. Ele não perde, né? Ele acaba ganhando porque você não paga de tudo. Você vai tirando o que é lucro, o que não é. Justamente. A gente consegue fazer essa adequação e até uma orientação, né? Porque a maioria desses empresários, eles são advogados, são engenheiros, eles não são contadores para poder entender dessa organização, dessa gestão financeira. Então, o contador, eu vejo que ele precisa dar essa primeira orientação para o empresário para ele poder começar de uma maneira correta. Agora uma sai justa, hein? A gente tem tempo para sair justa? Sai justa, legal. O lucro é a despesa menos a receita ou o lucro se tira na cabeça? O lucro, ele tem que retirar conforme a empresa faça a apuração das despesas. Então, nós precisamos separar o prolabore e o lucro. Então, eu vou iniciar o mês e faço a distribuição de prolabore inicialmente, que eu calculo como despesa da empresa, como as folhas de pagamento. Chegou no final do mês, então, dia primeiro eu paguei o meu prolabore. Eu sou empresário, eu trabalhei, então eu tenho direito. No final do mês, eu fiz a apuração do lucro da empresa, eu faço a distribuição do lucro. Então, o cálculo pode ser feito dentro do mês. Eu não preciso esperar 3 meses, esperar 6 meses, esperar um ano para poder fazer a distribuição de É lucro. que nem lembra mais desse lucro, né? Sim. É, pelo amor de Deus. Deixa eu ver se temos tempo. Então deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, ó. Trouxe um monte de perguntas pra você, ó. Nota de débito, já perguntei.
Vamos imaginar um processo. Um processo lá que um processo, porque assim, o advogado às vezes ele ganha um pouquinho mais, né? Se o advogado em causa própria, ele vai ganhar 100% do processo e 20% da sucumbência, né? Vamos imaginar que está lá um processo rodando, esse 1%, né? Aí a empresa foi condenada, vai 100 mil. Passou 7, 8 anos, ele recebeu lá 360 mil. O que ele faz? Como que ele economiza? Como que ele ganha dinheiro em cima disso daí? Saca de uma vez? Não saca? O recebimento tem que ser feito de forma 100%, né? Aí o advogado que ele atuou em causa própria, esse exemplo, precisa separar o que é honorários, porque ele tem que ter essa separação, né? Eu atuei em causa própria, como que eu vou separar isso? Você não tem um custo do escritório, você não tem os seus funcionários, então ele precisa separar o que é honorários e o que é valor de indenizatório ou trabalhista, aí vai depender do processo, né? O que for honorários, ele emite nota fiscal e paga um imposto sobre isso. O que for indenizatório, ele não recolhe imposto. Ele não recolhe imposto Entendi. sobre isso. Muito bom. É tanta coisa que a gente vai descobrindo, né? Então eu posso ter uma MEI. Eu Não, não pode. tentei, achei que você ia mudar de ideia. Achei que ele ia mudar de ideia, Pode não. tudo, né? Menos Não a MEI. deve. Não, poder você pode, Poder né? você pode. Tá, não, Mas senão vai vir alguém aqui e falar, eu posso, eu fui lá e abri uma MEI. Não, poder você pode. Pode ter algum o problema contador depois. gosta desses advogados que abrem MEI porque depois vem 5 anos de Né? regularização. Até matar é permitido, né? Lá você olha lá o código, artigo 121. Não está escrito, é proibido matar. Está dizendo matar alguém. Pena. Então é proibido. Você pode, porque tem as excludentes embaixo. Mas vamos imaginar Eu sei que você nunca pegou um cliente desse. O cara nunca pagou imposto e recebeu aquela cartinha, não sei como que é uma carta da Receita Federal. Vai ou bate na porta o chinês já com o japonês lá com. Por ECAC, que a gente fala, né? É uma Receita Ah, Federal, é o tal ela... do Gov lá que a gente tem que ficar Isso, mandando isso a senha mesmo, toda hora. né? Ela não Nem vem manda mais carta, né, cara? Todo mundo quer e-mail, futuro, os a caras não. Receita não manda e-mail, a não ser que você solicite uma... O escritório faz muito isso. Eu faço uma solução consulta sobre um determinado tema que não está pacificado, né? Eu faço uma solução consulta e a Receita Federal me responde. Ok, Então o que a gente não consegue entender, né, você consegue mandar para eles lá e falar, me ajuda aqui com isso daqui. isso mesmo. Nós temos o entendimento da Receita Federal sobre um determinado tema. Nós mandamos uma questão que aí a gente fala que é uma solução consulta, né? Em cima disso, a Receita manda um e-mail. Agora, você receber um e-mail dizendo que, olha, você tem um débito de X na Receita Federal. Não. Essa notificação ela vem na caixa postal da Receita Federal, que entra pelo ECAC, e lá dentro, sim. Ah, mas eu não tenho esse acesso. A Receita Federal mandou, você não abriu, você está notificado. Então, a Eita cobrança vai existir. benção, que maravilha. Então a gente não dá nem para alegar que não foi citado. Não, não pode mais. O oficial de justiça não vai bater na porta, esses negócios todos, não Não. tem isso, não? Então deveu. Deveu, você tem responsabilidade. Então caiu esse e-mail lá dentro, a gente tem um prazo, como que funciona isso? O prazo de resposta, normalmente 30 dias, né? Posso pedir prazo. Mas é difícil, né? Porque esses caras já tá com toda a trilha, com tudo ali bonitinho. Como que... Quando se cai numa malha fina, numa malha fiscal, a Receita Federal já fez toda uma análise antes. Como que cai numa malha fina? Deixa eu pensar aqui uma coisa. Tô ali, com aquela abençoada ali. Aí cobrei honorários dela. E ela não pediu nota. E eu fiquei quieto, não meti a nota. E aí no final do ano, aquela benção vai lá e declara o imposto de renda dela, que me pagou. É isso? É isso mesmo. Hoje, Se eu pego, É. Maia. Só cai na malha fina, de que sentido? Cruzamento de informações. Então, hoje a Isso é Receita possível mesmo? Se Federal. ela declarar que me pagou e eu não declarei a nota, eu vou cair na malha fina. Sim, sim, porque ela declarou. Então, a Receita Federal pode, primeiro passo, notificar quem declarou: olha, me apresente o comprovante. Aí você fez aquele recibo de papelaria, não fez a nota fiscal. Ela apresenta isso para a Receita Federal. A Receita Federal vai em cima do advogado. Advogado, me apresente a nota fiscal de X valor. Eles Não falam, tenho a nota. Ah, então tá bom. esqueci. Hoje, para Esquecimento paga multa? paga, a Receita Federal não entende esquecimento, ela entende omissão.
Caraca, mas é que às vezes é tanta coisa para fazer, já viu? Uma notinha às vezes passa batido, não passa, não, uma notinha? Não, não passa, não. Precisa ter o contador Não. para emitir essas notas, para poder fazer essa gestão financeira da Aí empresa. geralmente essa nota que passa batida nunca é de valor baixo, né? Que valor baixo os outros lembram de emitir. Hoje, a Receita Federal, para os profissionais de saúde E principalmente, nessa notificação já tem a multa. sim, já está calculada a correção. A multa, ela vem se a Receita Federal entender que foi uma sonegação, que foi uma omissão. Então, a multa, Qual que é a ela, diferença de omissão e sonegação? uma omissão é que eu errei alguma informação cadastral, por exemplo. Né? A omissão é justamente a sonegação. Eu esqueci de declarar que não, a Receita não entende esquecimento quando se fala em números. Né? Exemplo de nota fiscal. Eu errei os dados cadastrais de uma nota fiscal. Eu consigo fazer uma carta de correção. Quando eu erro valores de nota fiscal, eu tenho que cancelar a nota e emitir uma outra. Entendi. A Receita Federal hoje, para os profissionais da saúde, ela já lançou um sistema de emissão de recibo automático. Então, o profissional da saúde autônomo, ele não emite mais recibo de papelaria. Vamos usar esse termo que é mais simples, que a maioria usa. Ela tem um aplicativo que precisa emitir o recibo lá dentro. Porque esse recibo fica direto na base da Receita Federal e automaticamente já vai para o cliente. A ideia deles é estender isso para todos os profissionais liberais. Em Portugal é assim. É bem rápido, você já entra no site das finanças, já emite, já vê o imposto que vai pagar. Só que lá é diferente, né? A gente, vamos imaginar, eu cobrei 10 mil euros de você. Eu emito a nota e você já vê lá que você tem que pagar 23% de IVA, né? O IVA é seu, o honorários é meu. Aqui não, né? Aqui o imposto está embutido junto do que eu compro, do que eu cobro. Sim. O IVA ele vai entrar com a reforma tributária, né? Aqui, né? Aqui. As empresas do Simples Nacional inicialmente não vão ser afetadas. Quem vai ser afetado é o contador. Por quê? Porque o contador ele vai precisar fazer duas apurações mensais. Primeiro, para verificar se está compensando para o empresário ficar no Simples Nacional ou migrar para recolher o imposto sobre o IVA. Aí tudo isso vai depender da faixa de faturamento. Quando se trata de advogados ou das atividades de serviço que não tem circulação de mercadoria, não tem compra, tem a discussão de redução do percentual cheio. Os advogados, para os advogados, melhor dizendo, se discute um percentual de 30% sobre o percentual da IVA, que hoje está em 28%. Né? Hoje a discussão do governo é esse percentual e a redução para o advogado. 28% de IVA Isso. o advogado? Com uma redução de 30% dos 28%. Que vai dar 14? Não, vai dar 20? Vai ficar uns 18, 19%. Né? Isso, se a gente for aplicar esse percentual direto no Simples Nacional, já é sobre o teto. Já é quem está faturando entre 3 milhões e 600 para cima que vai estar recolhendo esse valor. Então, por isso que o contador vai ter que fazer esse cálculo mensal para poder verificar se as empresas continuam no Simples ou se migram para outro regime. Você me lembra de nunca mais trazer contador com essas notícias pra gente aqui. Vai aumentar meu imposto? Sim, sim. Para poder cobrir o rombo, né? Ai, papai do céu. Jamilson, eu adorei. Adorei, né? Gostei demais. Todo mundo depressivo daqui. Adorei. Nossa, tô. A última pra gente. Caraca, você tinha que terminar com uma notícia dessa? Você não tinha mais uma carta na manga, um negócio que. Essa era a carta na manga para Era. deixar todo mundo Eu não assustado e tinha. procurar o contador. Cara, mas 20%, 28% de IVA, eu acho que é o maior do mundo. Sim, entre um dos maiores do mundo, né? Essa discussão em relação... Porque o comércio que circula a mercadoria vai ter, quando se compra, vai ter o crédito. Quando se vende, o débito. Então, ele vai pagar o imposto sobre a diferença. As atividades de serviço são serviço, não circula a mercadoria. Então, se ele for pagar 28% No sobre meu o caso, faturamento que eu cheio, compro certidão. mas o seu é referente à prestação de serviço, né? Ele não entra na circulação de mercadoria. Você não compra e vende. Minha função é essa, tentar alguma coisa. Jamilson, forma-se muito contadores no Brasil? Hoje, hoje se tem uma, uma equipe de contadores, vamos dizer assim, que a contabilidade ela é tradicional, mas ela não precisa ser chata, né? Nós podemos falar de uma maneira mais leve
sobre os impostos, eu não eu vim falar IVA, DRE, DCTF, SPED, iria ficar uma coisa chata, ninguém iria entender, Imagina. né? Não. Então hoje a nova leva de contadores está vindo com essa característica, né? De formar contadores, porque hoje, como contador, eu consigo atuar desde uma gestão de uma empresa ou como contador mesmo, autônomo, não indico o contador ser contador autônomo, mas um empresário, né? E disseminar esse conhecimento para poder diminuir essa sonegação, né, de imposto e diminuir também essa perca tributária que hoje se tem muito. Ó, eu tenho certeza que vai ter um monte de colega com dúvida aqui. O que a gente faz para tumultuar a caixa de e-mail dele? Deixa o e-mail e o Instagram dele. O que que é desse? Você deixa isso daí? Deixa o Instagram dele porque vai ter pergunta. Eu já estou pensando em outras coisas que já me deu uma dor de cabeça, né? É um prazer ter tido você aqui com a gente, né? Foi bastante esclarecedor, né? Só de imaginar que eu fiz a conta aqui, gente, que isso ninguém fala, né? Se eu ganhar até 180 mil, a pessoa fala, ah, mas é difícil ganhar 180 mil. Não, não é. Né? Se você vê que 15, 10, aí um mês vai para 20, né? Às vezes você faz no boleto, a pessoa não conta, né? Que também vendeu no boleto. Hoje se tem um estudo que o advogado, ele no início, a partir do primeiro ano de carreira, ele já começa a ganhar em torno de 7 mil mensal, somente fazendo audiências, né, de outros estados, enfim. Ele está nessa média de faturamento, né, se tem um estudo em relação a isso. Então, 7 mil de faturamento, você colocar 27,5, 20, compensa Não, você ter uma e empresa. outra coisa, né? 7 mil, às vezes o cara fala, pô, fiz 7 mil, vem a nota, legal, mas e o transporte? E a alimentação? Porque quando eu era audiencista, eu já fui audiencista. Eu chegava no Procon lá da Lapa, chegava às vezes 8 horas da manhã e saía às 6 horas da tarde, né? Ou no intervalo tinha que sair correndo para ir para um Jack da Vergueiro, para fazer, sabe, uns negocinhos. E isso, né? E o transporte, a locomoção, essa coisa, é gasto, né? Sim. Então é muito importante. Até perdi aqui. Nossa, é muita. Então, fiz a conta aqui. São 10 vezes mais que você gasta de imposto se você não tiver uma empresa. Sim. Então, acho que a dica principal aqui para você que está começando a sua carreira é faz o seu PJ, né, transforma, né, sai do autônomo. Ah, mas eu vou ter que pagar o contador. Cara, é ridículo que você pague de contador perto da benefício que você vai ter. Lembrando que, se eu falar besteira, você me corrige, hein? Pode estar ao vivo, né? O depois, né, se der certo, tá tudo bem. Ninguém reclama que dá certo, mas se der errado, se vem lá no ECAC, algum E, alguma coisa aí, já vem para pagar os últimos 3 anos, cinco Os anos. últimos 5 anos. Os Os últimos últimos cinco cinco anos. Você anos. imagina começar daqui 5, pô, agora eu tô ganhando dinheiro. Não, vem cá, me devolve tudo aqui que você. Pode ocorrer até erros da própria instituição de pagamento, como já ocorreu no escritório. Um advogado ele recebeu honorários e aí a empresa transferiu o dinheiro para o banco e o banco transferiu o dinheiro para o advogado. Teve duas declarações de pagamento. Ah, verdade. Então, Uma da empresa e uma do banco. teoricamente, para a Receita Federal, esse advogado Recebeu recebeu duas duas vezes. vezes, né? Aí é onde entra o papel do contador com um processo eletrônico, porque hoje não adiantaria entrar já com um processo que o advogado faria, né? Se tem um ritual que tem que seguir na Receita Federal, onde nós mostramos o processo, mostramos o extrato de recebimento e se eliminou esse valor. Isso daí deve acontecer muito em trabalhista, que a parte que vence paga, né? E depois emite aqui o cara pagou, já declara lá na Receita Federal, emite lá que eu paguei fulano. E o banco depois faz a mesma coisa. Isso mesmo. Hoje, a Receita Federal já instituiu o e-social para os advogados para poder ocorrer essa declaração de pagamento, para justamente diminuir esses erros. Fechou. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Foi uma satisfação. Vamos deixar seu Instagram aqui para você que está com dúvida, manda para ele. Né? Ele vai responder. Você pode ter, se ele não responder, você manda aqui para o OAB que eles vão cobrar ele, né? Mas vai responder sim. Tá aberta as portas até dia 4, né? A gente tem possibilidade de fazer outros. Se tiver mais coisa, preparar mais material, vai ser um prazer ter você aqui. INSS, IBGE, tanto I aqui. É Entra no isso. I de imposto para É começar. muito imposto, né? Existe muitas dúvidas, né? A parte tributária, a parte de empresas é bem complicado, né? Por isso que precisa de um contador,
né? Não tente fazer sozinho, não tente Não pode. iniciar, né? Nem pode. Nem pode, mas eu digo o autônomo. Ele vai perder um dinheiro hoje ou lá na frente, né? Se você tiver alguma dúvida, me mande no Instagram. Os 10 primeiros eu vou dar uma consultoria ali de 20 minutos, toda essa organização, o que que ele Ganhamos um precisa brinde. fazer. Anota esse Então brinde aí, você viu? a gente vai estar disponível para poder ajudar os advogados. Fala o seu Instagram. É jamilson.contabilidade. Anota aí, os 10 primeiros ganhou um brinde de uma consultoria de 20 minutos com ele. Então, assim, ó, nem tava no script esse daí, né? Ganhamos um brinde. Olha que maravilha. Eu adoro ganhar brinde. Anota aí, os 10 primeiros, consultoria com ele. Então, assim, é dúvida, vai tirar dúvida, não passa batido nisso, não. Jamilson, muito obrigado. Agradeço, Deus te doutor. abençoe, viu? Muito obrigado pelo convite, estou à disposição.